Estocolmo, 28 de fevereiro de 1986. Uma sexta-feira. O ar estava gelado, as ruas movimentadas com a expectativa do fim de semana. O primeiro-ministro Olof Palme decidiu ir ao cinema com sua esposa, Lisbeth. O casal caminhou pela rua coberta de neve. Os irmãos Mozart, em cartaz no Grand Cinema. Eles compraram os ingressos. O casal Palme tornou-se alvo fácil. Às 11h21 da noite saíram do cinema. De repente, uma figura emergiu das sombras. Um tiro quebrou o silêncio da noite. Palme caiu no chão, sua esposa gritando por socorro. O primeiro-ministro jazia sangrando na neve. Este não foi um crime comum. Foi um ataque ao coração da Suécia. A notícia do assassinato se espalhou como fogo em mato seco, envolvendo a Suécia em descrença e desespero. A nação acordou para um pesadelo, o primeiro-ministro, um símbolo de paz e progresso, tirado por um ato de violência sem sentido. A polícia enfrentou uma imensa pressão para encontrar o culpado. A cena do crime, infelizmente, ofereceu pouco consolo. Testemunhas, chocadas e confusas, deram relatos conflitantes. Algumas mencionaram um atirador solitário, outras dois. As descrições variavam, aumentando a confusão. A falta de um suspeito claro e a cena caótica do crime prejudicaram a investigação desde o início. Para piorar a situação, a polícia foi criticada por sua condução do caso. Acusações de incompetência e falta de coordenação assolaram a investigação. Pistas esfriaram, as evidências se mostraram inconclusivas, e o caso, apesar de sua importância, parecia destinado a permanecer sem solução. A investigação, marcada por erros iniciais e pela pressão avassaladora para entregar resultados, teve dificuldades para encontrar seu rumo. Cada dia que passava, trazia mais perguntas do que respostas, aprofundando ainda mais o mistério em torno do assassinato de Palme. Anos se passaram, a investigação serpenteou, e a esperança diminuiu. Então, em 1989, um vislumbre de esperança surgiu. Christer Pettersson, um criminoso de pouca monta com um histórico de violência, foi preso pelo assassinato de Palme. Testemunhas o colocaram na cena do crime, e sua aparência correspondia às descrições iniciais. Seu julgamento, um espetáculo midiático, cativou a nação. No entanto, o caso da acusação, fortemente dependente do depoimento de testemunhas oculares, se mostrou frágil. A arma do crime permaneceu indefinida e nenhuma evidência forense concreta ligou Pettersson ao crime. Para a surpresa de muitos, ele foi condenado, o tribunal influenciado por relatos de testemunhas e seu histórico de violência. No entanto, a vitória durou pouco. Em recurso, o tribunal anulou a condenação, citando inconsistências nos depoimentos das testemunhas e a falta de provas físicas. Pettersson foi libertado, deixando para trás uma nuvem de dúvidas e uma nação ainda ansiando por justiça. O caso mais uma vez esfriou. O verdadeiro assassino, escondido nas sombras, continuou a escapar da justiça. Décadas se passaram. A memória do assassinato de Palme ainda lançando uma longa sombra sobre a Suécia. O caso, aparentemente destinado aos arquivos de casos arquivados, teve uma reviravolta inesperada em 2020. Stig Engström, um designer gráfico que trabalhava perto do local do assassinato, emergiu como o principal suspeito. Apelidado de Homem da Scândia em referência à companhia de seguros para a qual trabalhava, Engström havia estado presente na cena do crime e até deu entrevistas à mídia logo após o ocorrido. No entanto, seu depoimento repleto de inconsistências foi descartado na época. Novas evidências descobertas pelo jornalista Thomas Pettersson lançaram luz sobre o possível envolvimento de Engström. Seu histórico, incluindo treinamento militar e acesso a armas, juntamente com um possível motivo decorrente de suas inclinações políticas, pintaram um quadro convincente. Apesar das evidências convincentes, Engström, que morreu em 2000, não pôde ser formalmente acusado. No entanto, a polícia sueca, com base nas novas descobertas, o nomeou oficialmente como o perpetrador mais provável, finalmente oferecendo uma aparência de encerramento ao caso de décadas atrás.
O assassinato de Olof Palme deixou uma marca indelével na sociedade sueca. Ele abalou o senso de segurança da nação, provando que mesmo em um país conhecido por sua paz e harmonia social, um ato tão brutal de violência poderia ocorrer. O caso, com suas reviravoltas e falta de uma resposta definitiva, alimentou inúmeras teorias da conspiração. Sussurros de acobertamentos e envolvimento de potências estrangeiras permearam o discurso público, corroendo a confiança nas instituições e semeando dúvidas. O frenesi da mídia em torno do caso, particularmente durante o julgamento de Pettersson e o surgimento de Engström como suspeito, amplificou ainda mais a sensação de mal-estar. A constante especulação e releitura dos eventos manteve a ferida aberta, impedindo a nação de realmente se curar. Mesmo hoje, o assassinato de Olof Palme serve como uma lembrança da fragilidade da paz e do impacto duradouro de crimes não resolvidos na psique de uma nação. Seção 6. A fábrica de conspirações continua a funcionar. O assassinato de Olof Palme se provou um terreno fértil para teorias da conspiração. A falta de uma resposta definitiva, juntamente com a natureza de alto perfil da vítima, alimentou especulações e desconfiança. Sussurros de acobertamentos e agendas ocultas tornaram-se parte da conversa nacional. Algumas teorias apontaram o dedo para potências estrangeiras, alegando que o assassinato de Palme foi resultado de sua crítica aberta ao apartheid na África do Sul e seu apoio a movimentos de esquerda em todo o mundo. Outros alegaram o envolvimento de grupos domésticos, sugerindo uma conspiração dentro das agências de inteligência suecas ou organizações extremistas de direita. A falta de respostas concretas permitiu que essas teorias florescessem. Cada nova informação, fosse crível ou não, era examinada, analisada e tecida na intrincada tapeçaria de especulações. A fábrica de conspirações, alimentada pela suspeita e pela sede de respostas, continua a funcionar até hoje. Seção 7. O legado de Palme. Olof Palme, apesar de sua morte prematura, deixou um legado que transcende a tragédia de seu assassinato. Um defensor fervoroso da paz e da justiça social, ele defendeu causas progressistas, tanto no âmbito doméstico quanto internacional. Sua voz ressoou no palco global. Ele condenou a Guerra do Vietnã, criticou o histórico de direitos humanos da União Soviética e apoiou ativamente os movimentos de libertação na África. Seu compromisso inabalável com o diálogo e a diplomacia lhe rendeu respeito e admiração em todo o mundo. Domesticamente, ele liderou reformas que fortaleceram o estado de bem-estar social da Suécia, promoveram a igualdade e solidificaram a posição do país como um farol da social-democracia. Sua visão, enraizada na justiça social e no compromisso com um mundo mais equitativo, continua a inspirar gerações de líderes e ativistas. Embora sua vida tenha sido interrompida, seus ideais e o impacto de suas políticas continuam a moldar a Suécia e o mundo. Seção 8. Uma ferida aberta. O assassinato de Olof Palme permanece uma ferida aberta na sociedade sueca. A falta de uma resposta definitiva, as dúvidas persistentes e o constante ressurgimento do caso no discurso público servem como um lembrete constante do crime não resolvido. O caso, com suas muitas facetas e perguntas sem resposta, continua a fascinar e frustrar na mesma medida. Livros são escritos, documentários filmados e podcasts dedicados à dissecação de cada detalhe, em busca da verdade elusiva. A memória coletiva daquela noite fatídica de 1986 persiste, lançando uma longa sombra sobre o senso de segurança da Suécia e sua percepção de si mesma como uma nação pacífica. A natureza não resolvida do caso serve como uma lembrança das limitações da justiça e do poder duradouro das perguntas sem resposta. Seção 9. A busca pela verdade continua. Mesmo que a polícia sueca tenha oficialmente nomeado Stig Engström como o perpetrador mais provável, o assassinato de Olof Palme continua a cativar e intrigar. A falta de um julgamento,
A impossibilidade de interrogar Engström e as dúvidas persistentes em torno de certos aspectos do caso garantem que o debate continue. Pesquisadores independentes, jornalistas e detetives amadores permanecem dedicados a descobrir a verdade. Eles examinam cuidadosamente velhas evidências, entrevistam testemunhas e exploram teorias alternativas, na esperança de lançar nova luz sobre os eventos daquela noite fatídica. A busca pela verdade, no entanto, é repleta de desafios. A passagem do tempo turbou as memórias. Testemunhas faleceram e evidências cruciais podem estar perdidas para sempre. No entanto, a busca persiste, impulsionada por um desejo de justiça, uma necessidade de encerramento e a crença duradoura de que a verdade, por mais elusiva que seja, vale a pena ser descoberta. O assassinato de Olof Palme, uma tragédia gravada na história sueca, serve como um poderoso lembrete do poder duradouro das perguntas sem resposta e da implacável busca humana por verdade e justiça.